Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 4. E à medida que nós vamos avançando ao longo das semanas, vamos lendo o restante dos versículos. Mateus 5 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O texto de hoje, versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Pode tomar seu assento. Tomar tempo estudando as bem-aventuranças, para mim, tem sido bastante especial em diversos aspectos, porque primeiro tem me ensinado, de alguma maneira, pelo menos eu, não sei você, mas em muitos aspectos eu tenho vivido diferente daquilo que eu imaginei que eu deveria viver. Porque as bem-aventuranças não se trata primeiro daquilo que eu sou para com o próximo. As bem-aventuranças primeiro começam com aquilo que eu sou para comigo. Não começa com as minhas atitudes para com o próximo. Tudo que eu faço com o próximo, com o outro, com a igreja, com a comunidade em qual eu vivo ou convivo, é consequência daquilo que eu sou internamente. E como eu falei nas outras vezes, as bem-aventuranças, se eu pudesse resumi-la, ela se trata da cultura ou dos aspectos que todo cristão deveria viver e exalar. Citei também que basicamente quem não cumpre, ou quem não vive, ou quem não exala aquilo que as bem-aventuranças falam, de maneira triste, eu entendo hoje, que nós, se não colocarmos em prática isso, não estamos sendo cristãos. Porque, em minha concepção, isso aqui é a espinha dorsal, é a coluna de sustentação da vida do cristão. Todo cristão deveria viver essa cultura. Por exemplo, nós temos uma cultura no Brasil. Nós, como brasileiros, vivemos essa cultura. Como brasileiros vivendo no Japão, não podemos viver com uma cultura brasileira, porque talvez estaríamos ofendendo aquela cultura em qual estaremos inseridos. Não importa quem você seja, mas quando você está inserido em um meio, você deve viver baseado na cultura daquele meio. Eu não posso me dizer cristão se eu não vivo uma cultura cristã. Eu estava falando essa semana, cortando o cabelo, conversando com alguns colegas, que justamente o nosso erro talvez seja entender ou achar que nossa cristandade está limitada em aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e não compreender que isso toca ou deve mudar de uma vez por todas a nossa cultura como ser vivente. Nós, em me enquadro, temos a sensação de que nós podemos viver como alguém que aceitou a Cristo, mas vive uma cultura mundana. E assim, eu tenho muito cuidado em falar isso, mas nem tudo é pecado. Mas nem tudo faz parte da cultura cristã. Ou seja, mesmo que não seja pecado, não faz parte da cultura daqueles que servem a Deus, eu não deveria fazer. Ou, por fazer parte da cultura de Deus, por fazer parte da cultura do reino, por exemplo, que está escrito nas bem-aventuranças, por mais que eu não goste ou por mais que eu não concorde, se eu declaro que eu sou cristão, é da minha responsabilidade vivê-la e cumpri-la. Quem não concorda, como diz o sermão, como diz a frase e o jargão aí, pede para sair. Quem não concorda, quem não gosta, quem não aguenta, não segue a Cristo. Como eu sempre falo, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Portanto, pastor, eu não concordo com essa cultura. Tudo bem. Você não pode se declarar cristão, porque quem se declara cristão tem a responsabilidade de viver a cultura que nós estamos aprendendo ao longo desses domingos. Amém? O texto que nós lemos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, é uma antítese daquilo que o mundo prega. Porque o mundo fala, basicamente, ou fuja dos seus problemas, encontre soluções em outras coisas, não enfrente, largue para trás, ou vença os seus problemas buscando melhorias e sensações que agradem ao seu coração, de maneira que você esqueça isso. O mundo diz: não chore, mas sorria, viva um êxtase constante. E o comentarista Lloyd Jones, em seu comentário sobre o Sermão do Monte, me chamou a atenção sobre uma coisa. Quem aqui consegue pensar que Jesus era um homem feliz? Levanta a mão. Gente, pouca gente acha que Jesus era feliz. Quem acha que Jesus era feliz, levanta a mão. E quem tem certeza que Jesus era triste, levanta a mão. Quase ninguém. Mas quantos versículos vocês já viram e já leram que Jesus chorou? Alguns. E quantos versículos vocês já leram que Jesus sorriu e se acabou na risada? Porque não tem nenhum na Bíblia. Olha que interessante. Porque nós temos a certeza, e eu acredito, que Jesus era um cara muito feliz. Jesus era uma pessoa leve, que exalava aquilo que ele acreditava. Mas você não vê Jesus de gargalhada sem sentido. Então entendemos que gargalhada sem sentido não é sinônimo de alguém feliz. E isso é o que o mundo prega. Bem como entendemos a partir da sua palavra que chorar não é sinônimo de tristeza, porque Jesus chorava, e ele entendia que ele era consolado pelo seu Pai. Portanto, o cristão deve compreender que, por mais que pareça ruim chorar, a palavra diz que é algo bom. E o texto aqui não quer dizer chorar por causa natural. A Bíblia não está falando em chorar por coisas que você sente, porque você perdeu um ente querido, porque sua empresa faliu, porque você se machucou, por qualquer que seja o motivo natural. Assim como a primeira bem-aventurança não quer dizer sobre algo natural, chorar aqui também não é algo natural. O choro que Jesus está falando é sobre o aspecto que toca o nosso espírito, uma tristeza que é provocada espiritualmente em nós. O cristão deve constantemente ter em seu coração, e se for necessário, em suas lágrimas, uma tristeza espiritual que lhe incomode constantemente em sua vida cristã. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É refletir sobre que tipo de choro é esse que Jesus está falando, sobre que tipo de aspecto ou característica é essa que o cristão deve ter em sua vida, que reflete essa bem-aventurança onde eu sou consolado pelo Espírito Santo, onde eu sou consolado pelo Pai, onde eu sou consolado de maneira em que eu viva feliz, apesar do meu choro que é expressado espiritualmente. Veja, então, inúmeras pessoas falam em seu discurso que dariam tudo para encontrar a alegria, que daria tudo, que venderia tudo, que daria tudo para encontrar a alegria que preenchesse o seu coração. Aí chega Jesus e diz que bem-aventurados, bem são aqueles regozijados, bem são aqueles os que choram, porque eles serão consolados. Veja, está aqui
o erro de 99% das pessoas em achar que a felicidade é encontrada em coisas mundanas e passageiras. As pessoas e nós não compreendemos em primeira mão agora que para compreender a bem-aventurança são os que choram, temos que entender primeiro a doutrina do pecado. E é importante compreender a doutrina do pecado, porque a doutrina do pecado revela para nós o que nós somos: pecadores. E a partir do momento em que eu me examino e me entendo que eu careço de graça e misericórdia, isso deve gerar em mim uma tristeza espiritual. Só que o que está acontecendo em nosso meio agora, de maneira geral, como igreja, não somente essa, mas em todos os lugares, são igrejas que não pregam mais sobre o pecado, igrejas que não falam mais que nós erramos, que nós pecamos, que nós não merecemos, que nós não somos merecedores. As igrejas estão agora trabalhando um discurso que massageia o nosso ego, de maneira que nós sentimos que somos merecedores, mas o pecado nos tirou o direito de merecer qualquer coisa. E a compreensão de que não merecemos é o primeiro passo para que a tristeza espiritual e o arrependimento seja gerado em nós. Porque a tristeza mundana, segundo a palavra de Deus, gera morte, mas a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, ou seja, consolação. Portanto, precisamos compreender, e isso não pode nos ofender, é compreendermos que a palavra diz que nós somos pecadores e ponto. É entender que não somos merecedores, é entender que cada um de nós aqui pecamos em nosso pensar, pecamos em nosso falar, pecamos em nosso ouvir, pecamos em nosso andar, pecamos em todos os aspectos da nossa vida. E quando de uma vez por todas compreendermos isso, isso deve gerar em cada um de nós uma constante tristeza, de maneira que eu sou grato e feliz porque a graça de Deus me alcançou. Só que eu só posso ser grato a Deus pela sua salvação em minha vida quando eu reconheço que eu sou pecador. Só que o que está em nossas igrejas hoje são pessoas sensíveis que não querem entender que somos pecadores. E se não entendemos que somos pecadores, não valorizamos e não reconhecemos e não alcançamos o valor de entendimento da salvação de Deus em nossa vida. Dessa maneira, não aplicamos a bem-aventurança, que são os que choram, porque serão consolados. Se eu não sou triste pelo meu estado pecaminoso, em que fui concebido, eu não entendo a graça de Deus. E aí, o salmista no capítulo 32, versículo 1 ao 5, diz assim, olha só: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E o salmista diz assim: enquanto calei os meus pecados, em outras palavras, enquanto escondi os meus pecados, enquanto guardei no profundo e do escondido os meus vícios pecaminosos, enquanto não coloquei diante de Deus os meus pecados, é o que o salmista está dizendo, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O salmista está dizendo: enquanto eu guardava os meus pecados e não confessava diante de Deus, a minha força se esvaziava de mim. Muitas vezes estamos vivendo um esvaziamento espiritual, muitas vezes estamos vivendo um esfriamento diante de Deus.
Muitas vezes estamos vivendo uma fraqueza em levantar da cama de maneira literal, em não ter forças de estar com a família, de ir trabalhar. Não é porque você está cansado, às vezes é porque você tem pecado escondido, não confessado diante de Deus. Não vamos espiritualizar tudo. Tem coisa que é baixa de hormônio, tem coisa que é cansaço, tem coisa que você trabalhou muito, mas tem coisa também que é pecado escondido, que precisa ser confessado diante de Deus. E bem-aventurado o homem que confessa. E o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, alguém que é consolado porque chora é alguém que alcançou o entendimento do salmista no capítulo 32, em eu reconheço o meu estado pecaminoso. E bem-aventurado o homem que é perdoado quando confessa diante de Deus. A bem-aventurança aos que choram é justamente primeiro reconhecer o seu estado diante de Deus e confessar a Ele o seu estado e pedir perdão das suas iniquidades, pedir perdão pelos seus pecados e se afastar das transgressões de uma vez por todas. O que não pode é alguém que quer ser bem-aventurado e ser consolado pelo Espírito Santo, mas que não confessa o seu estado diante de Deus. Para mim, Jones, é muito estranho estudar um pouco mais da palavra de Deus, porque quanto mais estuda, quanto mais você lê, mais você é confrontado, mais te desgasta, mais te diz aquilo que você não é e aquilo que você precisa. E eu brinquei essa semana que pregar então a palavra de Deus, para mim, até gera mais um senso de responsabilidade. Porque uma coisa é você viver para si, mas uma coisa é eu responder diante de Deus o que eu estou falando aqui. E eu queria muito só responder por mim e por minha casa. Veja, precisamos, eu e tu e eu, reconhecermos o nosso estado diante de Deus, para que o nosso primeiro passo em arrependimento das bem-aventuranças comece a ser colocado. Eu falei semana retrasada que as bem-aventuranças é uma grande montanha que você escala, e que primeiro você deve reconhecer que você não tem força nenhuma para escalar, porque você é pobre e humilde de espírito. E agora, enquanto nós estamos na caminhada, percebemos que bem-aventurados são os que choram, os que reconhecem o seu estado pecaminoso diante de Deus. E o nosso maior exemplo sobre chorar, por exemplo, como eu falei, é Jesus. Nós, como cristãos e na qualidade de crentes, entendemos, eu acho, que estamos entendendo que nós somos moldados segundo a imagem e semelhança do Criador. Amém? Nós entendemos que, como crentes e em nossa responsabilidade, se nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós escolhemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, devemos fazer e cumprir aquilo que Ele fez. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, é o que Paulo fala aos Romanos. Portanto, devemos ter em nossa vida o constante entendimento do que nós encontramos nele. Porque quando nós vemos o que Jesus é, nós percebemos aquilo que nós devemos ser. E é nesse ponto em que nossa tristeza deve ser revelada, porque nós devemos perceber quão distante nós estamos de ser como Ele deseja que nós sejamos. A nossa tristeza espiritual é reconhecer que nós estamos muito distantes de ser aquilo que Ele espera que nós sejamos, seguindo a Ele. Jesus, por exemplo, Ele chorou pela dor humana. João capítulo 11,
versículo 35, menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou. O contexto aqui é da morte de Lázaro. E Jesus não chorou porque Lázaro morreu, porque ele estava prestes a ressuscitar Lázaro. Só que Jesus aqui nesse momento, ele chora pela dor humana, ou seja, ele se colocou no lugar daqueles que haviam sentido a perda de Lázaro. Ele viu Marta, ele viu Maria, ele viu os vizinhos, ele viu os amigos, ele sentiu o que os outros sentiram, e por isso ele chorou. Agora trago para nós, como igreja, nós sentimos a perda do outro? Nós choramos pela perda do outro? Ou nós estamos vivendo, foi o outro que perdeu, não fui eu, Deus console, e seguimos a nossa vida? Porque o que está perdendo na igreja muitas vezes é a característica do que a igreja deve ser. O próprio comentarista, quando eu estava estudando, ele fala bem assim: triste é a igreja que acha que a única solução da igreja crescer é o evangelismo. Porque a igreja vai começar a tocar no mundo quando a igreja ser de fato o que a igreja nasceu para ser. O que a igreja nasceu para ser não é somente uma igreja evangelista ou evangelística, mas uma igreja que também chora pela perda do outro. Uma igreja que toca, uma igreja que alcança, uma igreja que representa, o que exemplifica a atitude de Cristo, é uma igreja que também chora pela perda do outro. É uma dor que, é uma igreja que chora, uma igreja que não é indiferente à dor humana. É uma igreja em que entende, não é porque eu sou crente que eu não vou chorar pela sua perda. É uma igreja que entende, não é porque eu sou salvo que eu não vou chorar por aquilo que você perdeu. É uma igreja que entende que tem como responsabilidade cobrir aqueles que perdem entes queridos, que perdem algo que dilacera o seu coração. É papel da igreja abarcar e afagar os corações daqueles que não foram alcançados pelo amor de Cristo, porque dessa maneira estaremos representando o amor de Cristo. Aquilo que Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em outras palavras, nós deveríamos, como igreja, como corpo, como totalidade, vivermos uma cristandade onde o mundo diz: vamos imitar a igreja para que possamos imitar a Cristo. Só que as pessoas olham para nós e vê esse respeito, esse consolo por aqueles que se perdem, ou por aqueles que perdem alguém. Jesus, por exemplo, ele chorou quando viu Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44 diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Veja, Jesus chorou porque, assim como não reconheceu a ele, Jerusalém também não havia reconhecido o tempo dos profetas. Israel estava se perdendo porque não reconheceu a oportunidade que tiveram de se colocar diante de Deus. Então Jesus chora sobre ela, porque virão os dias
que vocês serão derrubados, porque vocês não entenderam a oportunidade de se colocarem diante de Deus. Trazendo para nós, a igreja está chorando por aqueles que estão se perdendo, ou perdendo a oportunidade de se colocar diante de Deus. Em meu coração e em seu coração, nós estamos chorando porque o mundo está se perdendo, ou nós estamos vivendo de forma alheia ao mundo? Eu chego na igreja de domingo, vou lá no cantinho, coloco o meu cartão de ponto, bati, encontrei Deus, Deus me viu em sua casa, deu 8h30, o pastor terminou o culto, vou para casa e vou continuar minha semana, e domingo que vem vou bater o ponto de novo. Porque se nós estamos vivendo dessa maneira, gente, é melhor fechar e irmos embora, porque bater ponto, a gente bate ponto em um monte de lugar, menos no céu. No céu não é lugar de bater ponto. No céu é dizer assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Isso indica vivermos de maneira constante como cristãos em nosso dia a dia. E em nosso papel de igreja como cristão, temos a responsabilidade, se queremos ser consolados por quem choramos, temos que chorar por aqueles que estão se perdendo todos os dias. Chorar não é viver de maneira alheia, mas entender que tudo e toda oportunidade é uma oportunidade de falar do amor de Deus. E se necessário, use palavras. Devem ver em nós as ações de um cristão, a mentalidade de um cristão, a cultura de um cristão. Ei, é para dizer assim: esse cara, essa mulher não é daqui. Tu é da onde? Eu sou do céu, estou aqui de passagem. É refletir a eles a cultura que nós aprendemos através da palavra de Deus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. É da nossa atitude chorar por aqueles que não podem chorar pelas suas almas que estão sendo perdidas. Jesus, ele chorou no Getsêmani. Capítulo 26, versículo 36 a 39, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Lucas capítulo 26 diz que ele começou a suar sangue. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Versículo 39, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui, ele chorou porque ele estava levando sobre si todo o pecado do mundo. Jesus, ele estava se fazendo, ou estaria se fazendo, como diz o texto de Deuteronômio: aquele que for pendurado no madeiro é feito maldição, ou amaldiçoado é. Se nós não sermos, ou não termos o entendimento do nosso estado pecaminoso, não reconheceremos o peso que Jesus levou sobre si. Gente, eu não tenho capacidade intelectual para dizer em palavras o nosso estado que somos. Eu estou ficando chateado com um monte de evangelho fraco, vazio, superficial que está sendo pregado por aí. É um rebanho de gente dizendo que a gente pode tudo e a gente não pode nada. É um monte de gente dizendo que o que você sonha, o que você pensa, você vai ter. E triste daqueles da galeria da fé que sonharam, que viram e não pegaram.
Ai de Moisés, que viu a terra prometida e não entrou. Eu preciso compreender, e você precisa compreender, que se não entendermos o nosso estado permanente, ou seja, de pecado, não compreenderemos o sacrifício de Cristo na cruz, ao qual fomos alcançados por Ele e pela sua graça e misericórdia. E a gente compreender o nosso estado pecaminoso não é para nos deixar alegre. Eu e você, se compreendermos de maneira eficiente o nosso estado, não é para nos alegrar. O nosso estado de compreensão do pecado é para nos colocar prostrados diante de Deus. É para nos colocar de maneira constante, debruçado diante da face do Senhor, agradecendo, sendo grato, louvando, adorando, exaltando, magnificando. Por quê? Porque não merecíamos, mas o seu amor nos alcançou. Isso nos dá a responsabilidade de louvá-lo o tempo inteiro. Eu preciso, e você precisa aprendermos a estarmos de maneira constante diante de Deus, chorando e sendo consolado ao mesmo tempo, porque eu sou consolado porque eu choro, e eu choro porque eu sou consolado. Paulo, é possível compreender em Romanos 7, um pouco também daquilo que significa sofrer, chorar. É preciso compreender nele como apóstolo e os demais apóstolos, com os santos da Bíblia, nos recordar das palavras de Paulo, quando ele fala bem assim: desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Paulo está literalmente chorando e reconhecendo o seu estado. Paulo está alcançando uma tristeza espiritual de reconhecimento daquilo que ele é e daquilo que nós somos. Desventurado homem que sou, quem me livrará? Ou seja, quem é que pode me libertar dessa sujeira, desse pecado, desse lamaçal em que habito? É o entendimento que eu e você devemos ter. Só que assim, Paulo disse, por exemplo, em mim, isto é, em minha carne, não faço bem nenhum, mas o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Paulo reconhece em que o seu estado pecaminoso, em que seu estado carnal, eu e você não temos a menor possibilidade de cumprirmos o bem, porque o bem que nós queremos, o bem que nós aprendemos aqui, o bem que queremos colocar em prática, não fazemos. Mas o mal que não queremos, isso eu faço. Isso é a compreensão do nosso estado. Mas assim, precisamos compreender que esse estado de Paulo em compreender a sua razão não é somente limitado ao capítulo 7 de Romanos, mas Romanos capítulo 8, versículo 23, ele fala assim: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo: eu reconheço quem eu sou, mas reconheço que junto com a criação eu choro, eu estou gemendo, aguardando o dia em que de fato seremos adotados como filho.
o dia que nós alcançaremos a redenção do nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, Paulo fala: neste tabernáculo gememos, neste templo nós choramos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. O estado de pecaminosidade do humano, ou nesse caso de Paulo, gera nele a consolação de aguardar o bendito dia que Jesus retornará para buscar a sua igreja. Só que aqueles que não compreendem o seu estado, não compreendem o que é ser consolado, porque não pode. A melhor maneira de expressar isso é com esse choro espiritual, onde nós gememos, onde nós ansiamos, onde nós reconhecemos pela dependência de Deus quanto ao nosso estado. Eu estava estudando hoje, ontem, essa semana, e isso não é uma mensagem feliz e alegre, não é uma mensagem que agrada a muitos, mas, meus irmãos, é uma mensagem que o nosso coração precisa, é uma mensagem que a nossa alma precisa. Infelizmente eu não fui chamado para ser massagista, muito menos massagista de ego, mas eu fui chamado para ministrar aquilo o que a palavra fala. Eu tenho como missão de vida abrir a Bíblia e então abrir a boca. Eu não posso expressar a mim e a vocês aquilo que a Bíblia não fala. Eu não posso expressar a vocês aquilo que eu acho, mas sim o que o texto diz. E o texto fala claramente que nós devemos reconhecer o nosso estado, e reconhecendo o nosso estado, devemos haver em nós uma tristeza espiritual, onde somos consolados pelo Espírito Santo. Como inicialmente falei, trago agora também, devemos reconhecer e fazer em nós um autoexame. Fazer um autoexame, gente, é no final de cada dia pensar: o que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu falei? O que foi que eu pensei? Será que era necessário eu ter reagido daquela maneira com minha esposa? Será que era necessário eu ter reagido daquela maneira com o meu marido? Será que era necessário eu ter reagido daquela maneira com os meus filhos? Será que era necessário eu ter reagido daquela maneira com o meu colega de trabalho? O autoexame é nós compreendermos ao final de cada dia o que nós fizemos e chegarmos à conclusão: errei. E esse erro gerar em nós uma tristeza tamanha, em que no outro dia eu não vou repetir o que eu entendi que eu errei ontem, mas hoje eu vou mudar. O problema ou a questão é que nós gritamos com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso chefe, com o nosso funcionário, com o nosso aluno, com a nossa professora, independente da relação, nós gritamos, nós ofendemos e falamos assim: perdão, e chega amanhã repetimos. E um cristão que entende o erro, que chora pela má educação, que chora pela má abordagem, que chora por qual ofendeu, que chora porque não viveu de fato a bem-aventurança, é aquele que compreende o erro, reconhece o erro, pede perdão e não faz de novo. O autoexame te leva a agir de maneira que você compreende aquilo que Jesus espera que você viva. Hoje eu vivi como Jesus espera que eu vivesse. Hoje, em meus atos, eu glorifiquei a Ele e sou alguém que compreendeu o erro em cada passo e o acerto, e amanhã eu não vou repetir os mesmos, porque isso é o autoexame. Isso é o reconhecimento em que, se eu errei com Eric,
Eu não posso ofendê-lo hoje e pedir perdão e amanhã ofendê-lo de novo. Eric não é um boneco. Eric é um ser humano que tem corpo, alma e espírito. E se eu creio que eu fui salvo por Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Eric foi salvo pelo mesmo Jesus, e nós iremos para o mesmo céu. Como eu posso tratá-lo de maneira diferente daquilo que Jesus trataria? Mas Eric é só o meu amigo, gente. E aqui eu falo literal. Eric trabalha muito, eu trabalho muito, a gente se vê basicamente na igreja. Prega comigo. Mas imagine eu tratar Gabriela, a quem eu vejo todo dia, de maneira pior do que eu trato Eric. Se Eric merece o melhor da minha amizade, quanto mais a minha família que vive comigo. Aqui está o erro de muitos, onde nós entregamos o nosso melhor para quem não conhecemos, para quem acha que somos agentes 007, que não sabe que nós somos cristãos. Mas para a nossa família, para os nossos amigos, para a igreja que nós vivemos, nós somos talvez o pior exemplo. Está faltando talvez em muitos de nós o autoexame. Como é que eu posso ser exemplo para o mundo se eu não sou exemplo nem para o cristão que está do meu lado? Como é que a gente se aperfeiçoa como corpo? Como é que a gente se aperfeiçoa como o ferro afia o ferro? Está faltando em nós diariamente um autoexame, um reconhecimento. E quando não fazemos o autoexame, não choramos pelos nossos erros. E se não choramos, não somos consolados, porque não colocamos diante de Deus as nossas iniquidades e os nossos pecados. Como eu posso pedir para Deus melhorar esse ser humano em construção, se eu não reconheço diante dele que eu preciso ser melhorado? Vocês estão entendendo? Eu digo amém. O meu medo é ficar aqui falando e a gente não aprender. Não adianta. A gente tem que colocar em prática. E eu não sou eu que vou testificar a tua mudança não, tá? É tua mulher, é teu marido, é os teus filhos. É eles que vão confirmar a mudança que você está vivendo diante de Deus. Não queira mudar por minha causa. Eu não vivo contigo. A gente se vê aqui uma vez na semana, 2, 3, para quem vem mais. Não mude pelos alheios. Primeiro mude por você e por sua casa. Abrindo um parênteses, o teu primeiro campo missionário é a tua casa. Se você não é cristão em casa, você não vai conseguir ser cristão no mundo. Amém? Vamos lá, quase concluindo. Contudo, compreendemos que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Não é somente isso, mas é também um cristão verdadeiro é chorar pelos pecados alheios. Ou seja, o pecado do outro, o pecado do mundo deve gerar em nós um choro e uma tristeza espiritual. O mundo está em calamidade. Sempre esteve, e até o fim dele vai estar. Guerras, fome, miséria, condições precárias, doenças, todo tipo de violência entre familiares, entre comunidades, entre facções, entre países. Comunidades em que estão em guerra para alcançar um pouco mais do outro. A violência que assola o nosso país, a violência que assola a nossa cidade, não pode estar alheia à igreja. Uma igreja que diz que quer viver um avivamento, mas não vive diminuição de porcentagem na violência, nas drogas,
nos divórcios, na prostituição, que não vive constantemente uma aplicação prática do Evangelho no mundo, que tipo de igreja nós estamos sendo? Estamos vivendo de maneira alheia, uma tristeza que não está nos assolando, mas o verdadeiro cristão chora devido aos pecados dos nossos semelhantes. Devemos chorar quando nós vemos jovens, adolescentes, adultos desperdiçando a sua vida com coisas passageiras. Nós deveríamos chorar quando nós passarmos pela Avenida São Domingos, pela Fraga Maia, e vermos centenas, milhares de almas que estão se perdendo, estão desperdiçando a sua vida com coisas que não agregam. Não é sair daqui somente feliz porque entregamos culto, mas não chorar por aqueles que estão lá fora, porque nosso culto não se limita à igreja, mas continua por onde passamos. E aqueles que choram e são consolados são aqueles que choram por aqueles que estão se perdendo. E eu estava lendo esse texto hoje, e eu liguei para o meu pai: pai, me tira essa dúvida aqui, porque o que Paulo está propondo aqui é muito estranho. E eu entendi errado, não é possível, porque se Paulo está dizendo isso, eu tenho certeza que eu não faço o que Paulo está dizendo para fazer. Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Versículo 2: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo está dizendo que ele está sendo testemunha à sua própria consciência no Espírito Santo. Está em grande tristeza e contínua dor. Verso 3: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que Paulo está dizendo é que se eu pudesse, se fosse possível, eu me separaria de Cristo para que meus irmãos pudessem ser alcançados. Paulo está dizendo: se eu pudesse, eu abriria mão da minha salvação para que os meus irmãos judeus fossem alcançados por Cristo. O que Paulo está dizendo é o que Moisés disse: se o Senhor for matar o povo de Israel, me mata, mas não mata eles. O nível de amor de Paulo pelos perdidos é um nível em que eu abro mão do céu, eu abro mão da cruz, eu abro mão do perdão dos meus pecados. Paulo está dizendo: eu abro mão da graça, eu abro mão da misericórdia, eu abro mão do amor, para que os meus irmãos sejam alcançados. Paulo está dizendo: se fosse necessário, eu morreria para que eles pudessem ser alcançados. Gente, esse sentimento não está em nosso meio. Filipenses capítulo 2, versículo 5, é o que Paulo está vivendo, aquilo que Jesus fez. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus abriu mão da sua divindade na eternidade. Jesus, ele desceu, se fez carne e morreu para que nós
fôssemos alcançados. Aí Paulo está dizendo: se fosse possível, eu também faria isso, para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que não viram a oportunidade de se entregarem a Jesus. Se fosse possível, para aqueles que estão desperdiçando, eu me separaria de Cristo. É o nível de tristeza espiritual de Paulo pelos pecados daqueles que estão se perdendo. E aí? Quem quer ser bem-aventurados que choram, porque serão consolados? Está feliz agora? Estamos regozijados e dando gargalhada? É muito estranho, porque até então eu nunca tinha visto essa fala de Paulo. O grande apóstolo Paulo aos gentios está dizendo que ele daria a sua vida para que os seus irmãos pudessem ser alcançados. Me entristeceu porque eu estou longe de entender e reconhecer o que é dar a minha vida por aqueles que estão desperdiçando. Veja, cá entre nós, tá? É bem possível que tenhamos, ou que tenho, a capacidade de dar a minha vida pela minha mulher e pelos meus filhos, até porque são meus. Eu coloquei diante do altar que ela seria minha, e eu coloquei diante do altar quando Arthur nasceu e a criança que já foi concebida. Mas uma coisa é o teu amor que Paulo tem em dar a minha vida por quem está desperdiçando a sua vida em pecado, por quem não reconhece o amor de Deus, por quem está cuspindo, difamando, caluniando, perseguindo, ou por quem está alheio a uma vida cristã. Mas viver uma bem-aventurança onde os que choram são consolados, são aqueles que choram também por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que estão se desperdiçando diante do mundo, dos prazeres carnais, dos dias passageiros. A igreja de Deus na terra precisa se posicionar como uma igreja capaz, se for necessária, entender o amor que gera através da tristeza, que é necessário, talvez, se fosse possível, dar a nossa vida por aqueles que estão se perdendo. Se coloque de pé, por favor. Nessa bem-aventurança, nosso Senhor Jesus, Ele faz uma declaração completa: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Veja, o crente feliz, portanto, é um crente sóbrio, equilibrado, que entende o significado de ser feliz, não necessariamente que dar gargalhada. Não estou dizendo que você não possa viver a leveza de uma alegria. Viva, sorria, gargalhadas em casa, em família, entre amigos, mas entender que isso não é um meio de preencher um vazio. Um crente feliz também é aquele que chora, que se coloca diante de Deus, que reconhece o seu estado, que reconhece que deve ser como Jesus, que deve compreender que não fazemos o bem, mas queremos o bem. Um cristão feliz, um cristão que vive a bem-aventurança, é aquele que não está alheio à dor humana, é aquele que chora pelos pecados alheios, é aquele que chora pelas almas que estão se perdendo. O homem feliz é alguém que está em constante busca da presença de Deus. Um homem cristão é aquele que diz, um homem que chora é aquele que diz: desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte?
Mas o homem cristão consolado é aquele que diz depois: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqueles que estão perdidos não sabem que estão perdidos e não sabem o que livrará eles da morte. Mas nós somos consolados por nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, lerei apenas esse texto e concluo e nós oramos. A nossa consolação não é somente o afago do nosso coração, não é somente o afago em reconhecer que nós somos alcançados pelo amor e misericórdia de Deus, não é somente o afago do nosso estado para aquilo que nós seremos em Cristo, mas a nossa consolação é, como Paulo diz aos Romanos capítulo 8, 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não serão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, a nossa esperança não conclui-se somente aqui, mas a nossa consolação se conclui e alcança a perfeição quando nós chegarmos à eternidade, onde nós viveremos uma vida de justiça, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá injustiça, onde não haverá pecado, onde não haverá desistência, onde não haverá aflição, onde não haverá diminuição, onde nós viveremos uma justiça constante diante de Deus. A consolação do crente conclui-se na eternidade, louvando e adorando ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai que está nos céus, estamos em Tua presença, Pai, para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, declarar que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. Deus Pai, Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de viver, Senhor, uma vida diante de Ti, uma vida pautada em Tua palavra, Senhor. Não temos capacidade por nós mesmos, Senhor, de alcançarmos a misericórdia, de alcançarmos a justiça, de alcançarmos a Tua graça, de alcançarmos o Teu amor. Senhor, muito obrigado pela consciência, Pai, do que nós somos. Senhor, muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia que nos alcança todos os dias e que se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de agradecer constantemente, Pai, pela Tua misericórdia que nos tirou do pecado, Pai. Mas que possamos compreender constantemente que somos dependentes de Ti, que não percamos, Senhor, o nosso foco, a nossa visão em Ti, Pai. Que não possamos, Senhor, entender que somos por nós mesmos, mas que somos dependentes da Tua poderosa mão. Que possamos chorar, Senhor, em Tua presença. Que possamos chorar pelos nossos semelhantes. Que possamos chorar, Senhor, por aqueles que se perdem. E sermos consolados em Tua presença. Assim Te louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém.